No último dia 17, 200 camponeses ocuparam um latifúndio da Suzano em Aracruz, no Espírito Santo. Os camponeses alegam que essas terras foram griladas pela Suzano e denunciam que a Justiça do Estado do Espírito Santo tenha acatado ao pedido de reintegração de posse do monopólio latifundiário. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o Boletim de Notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você acerca das matérias mais relevantes do dia. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E a propósito, aproveite para conhecer a lojinha online de AND, lá você encontra produtos exclusivos, e também de apoiar o nosso Catarse ou o nosso Pix, que está aparecendo aqui na tela. Dessa forma, você contribui para que a nossa tribuna popular, democrática e independente permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e no mundo. Como eu falei no início, tais ocupações de terra que tomaram vulto aí nesse dia 17 fazem parte do chamado Abril Vermelho e se somam às tomadas de terra e também às batalhas camponesas que se iniciaram em 2020 e 2021 nas áreas Manuel Ribeiro e também na área Tiago Campim dos Santos, em Rondônia, que são dirigidas pela Liga dos Camponeses Pobres, que também se somam às outras tomadas de terra que já foram realizadas no início desse ano e que mobilizaram cerca de 15 mil camponeses de norte a sul do nosso país. Frente ao crescimento dessa luta camponesa, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou através de uma rede social que tais ocupações de terra são inaceitáveis, e ele categoriza essas lutas como crimes e atentados, e não como lutas ou manifestações. Esse mesmo ministro, vale lembrar, é o mesmo que diversas vezes já fez comentários criminalizando a luta pela terra e se posicionando favoravelmente ao agronegócio e ao latifúndio, e que também é o mesmo que o senhor Luiz Inácio disse que é o seu ministro mais otimista e o encheu de elogios. O Fávaro, por exemplo, foi o ministro que no dia 8 de março, quando o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que o governo não tinha verba para promover a reforma agrária que os camponeses estavam exigindo, ele pediu cerca de R$ 1 bilhão ao Tesouro Nacional para destinar como crédito ao agronegócio. Vale lembrar também que nesse último dia 17, o BNDES destinou uma linha de crédito de US$ 2 bilhões ao agronegócio, com uma taxa fixa de 7,59%, que é menor, inclusive, do que a taxa Selic que está imposta aí para a nossa população. Ou seja, eles têm dito que não tem dinheiro para promover reforma agrária no nosso país, mas tem bilhões para destinar ao agronegócio, ao latifúndio. Inclusive, pressionado pelas exigências dos camponeses, o governo de Luiz Inácio, tentando apaziguar essa luta candente, trocou 7 superintendentes do INCRA, sendo que 5 destes foram indicações do MST sob a alegação de que eles queriam pessoas comprometidas com a reforma agrária. O que chama atenção, na verdade, disso tudo é que eles trocam os superintendentes, mas não trocam o ministro da Agricultura, que tem aí criminalizado abertamente a luta camponesa, e também o ministro do Desenvolvimento Agrário, que tem sido complacente com o latifúndio no nosso país. Ou seja, deixa explícito o programa desse governo de turno, que na verdade está mais alinhado e na verdade está mais direcionado ao latifúndio do que antes. E é isso que eles têm para promover sobre a questão agrário-camponesa para essas massas camponesas que têm esperado e têm promovido luta aí quanto à reforma agrária, quanto ao seu pedaço de chão há anos. Essa reforma agrária que o senhor Luiz Inácio prometeu há mais de 20 anos, e essas massas têm ido à luta justamente para conquistar o que é delas por direito. Câmeras de segurança do Palácio do Planalto mostram a complacência de militares do GSI em meio ao bolsonarado do dia 8 de janeiro. Imagens divulgadas no dia de hoje, durante o curso das investigações da bolsonarada do dia 8, mostram militares do GSI durante a invasão do Palácio do Planalto.
Essas cenas foram divulgadas pelo monopólio de imprensa CNN e mostram o ministro-chefe do GSI, o Gonçalves Dias, indicando a saída de emergência para um grupo de invasores que caminhavam do seu lado no terceiro andar do Palácio do Planalto, inclusive adentrando no gabinete presidencial. Vale lembrar que foi mesmo o Gonçalves Dias que 20 horas antes da invasão, dispensou cerca de 36 soldados do batalhão da Guarda Presidencial. E no dia da invasão, no dia 8 de janeiro, tinha apenas 40 soldados do batalhão da Guarda Presidencial para defender o gabinete presidencial de milhares de invasores bolsonaristas. Em outras imagens, aparecem um capitão do exército que não teve sua identidade revelada porque, segundo o GSI, ele já não integra mais essa força, sem o seu uniforme e sem o seu crachá de identificação, conversando e caminhando, cumprimentando os invasores do Palácio do Planalto, e as gravações indicam que esse militar abriu algumas das portas que os invasores conseguiram acessar as salas e promover a sua destruição. E outro militar também aparece nessas imagens e ele teria oferecido água para esses bolsonaristas. Ou seja, essas imagens só comprovam que tem dedo desses militares nessa bolsonarada do dia 8 de janeiro. Seja dentro mesmo do Palácio do Planalto, como essas imagens mostram, seja também fora, como a gente já denunciou diversas vezes, os tweets, as declarações, todo o apoio e incentivo a essas ações que culminaram no dia 8 de janeiro, seja falando que eram demonstrações democráticas, que era o povo indo à rua exigindo seus direitos de contestar o resultado das urnas, seja incentivando, seja, por exemplo, o senhor Braga Neto falando para eles se acalmarem, que logo as coisas iam se resolver. São coisas que a gente já tem denunciado, já tem noticiado e que, na verdade, só comprova aí que tem dedo do alto comando das Forças Armadas nessas invasões do dia 8 de janeiro. Ou seja, nada novo do que a gente já tem falado. Por fim, a greve de professores que têm despontado por todo o país. Professores da rede pública de todo o país se articulam para promover uma nova onda de greves, exigindo a aderência de seus salários ao piso nacional que já foi estabelecido. Esses professores conclamam uma greve nacional para o dia 26 de abril. Nessa segunda última, no dia 17, o Sindicato dos Servidores de Guarulhos aprovou por uma assembleia uma greve a partir do dia 24 de abril. De acordo com o sindicato, mais de 6 mil educadores da rede municipal estão insatisfeitos com a atual condição de trabalho no qual eles estão submetidos. Em Pernambuco também, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, o SINTEP, convocou uma greve para amanhã, quinta-feira, dia 20 de abril. Os trabalhadores da educação planejam promover uma série de protestos e de paralisações e de atividades nas próximas semanas, inclusive vinculando as suas reivindicações com a luta estudantil contra o novo ensino médio, que afeta, como a gente já disse diversas vezes, tanto os trabalhadores da educação como propriamente os estudantes. No Amazonas, o SINTEAM, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, aprovou um indicativo de greve dos professores, exigindo reajuste salarial de 25% e também um ato público. E participaram da reunião professores de mais de 17 municípios do estado do Amazonas. E também aqui no Rio de Janeiro, os professores realizaram uma assembleia ontem, no dia 18 de abril, concomitantemente com uma greve de 24 horas, além de realizarem um ato público que foi da Cinelândia até a sede da SEDUC aqui no Rio de Janeiro. E esses professores, que inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, têm o seu salário abaixo do piso nacional estabelecido, eles têm lutado aí já tem alguns meses, já tem anos, na verdade, exigindo o aumento dos seus salários e exigindo melhores condições de trabalho, e a gente já tem noticiado isso há bastante tempo. Bom, esse é o nosso boletim de notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês no nosso próximo programa. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.